Graça e paz, amada igreja. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus nessa noite e nos dê entendimento da sua santa palavra. Irmãos, a princípio nós vamos ler apenas um versículo. Versículo 37. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Diz assim a palavra do nosso Deus: pois nada é impossível para Deus. Talvez na sua versão tenha mais um complementozinho, diga: pois nada é impossível para Deus em todas as suas promessas. Amém? Vamos orar. Deus, nós estamos mais uma vez reunidos nesse lugar para adorar o Teu nome. Estamos aqui para que o Teu nome seja engrandecido, para Te louvar, para Te exaltar, e nós queremos ser abençoados nessa noite com a Tua santa palavra. Que o Senhor nessa noite fale conosco, fale com cada irmão, para que nós sejamos edificados, arraigados na rocha, meu Deus. Que nós venhamos crescer no entendimento de quem Tu és nessa noite. Essa é a minha oração, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Irmãos, no segundo domingo desse mês de abril, eu dei início a uma série de sermãos que eu pretendo, com a graça de Deus, trazer para essa igreja. O primeiro deles, nós meditamos na santidade de Deus. Essa série de sermãos, irmãos, nós vamos ver os atributos de Deus, as qualidades de Deus. A intenção é que nós venhamos conhecer um pouco mais acerca de Deus, acerca daquilo que Ele mesmo arroga para si na sua palavra, né? E nessa noite nós iremos refletir sobre a onipotência de Deus. Irmãos, os irmãos se lembram, a última vez que eu estive aqui, se lembram o que são os atributos de Deus? Os atributos de Deus, irmãos, são qualidades ou características que fazem parte da essência de Deus. É aquilo que Deus é. É aquilo que Ele revelou para nós na sua palavra, é aquilo que Ele arroga para si. Deus possui qualidades. É o que, amor? Ah, tá bom. A minha esposa costuma dizer que eu falo algumas palavras difíceis. Peço perdão para os irmãos, que eu falei aqui o seguinte, irmãos, que Deus arroga para si. Falei que os atributos são as qualidades que Deus arroga para si. O que é isso? É aquilo que Ele mesmo fala de si mesmo. Aquilo que Ele diz que Ele é. Nós não podemos determinar o que Deus é. Nós não podemos atribuir algo a Deus que Ele mesmo não tenha feito isso na sua palavra. Amém? Irmãos, qual é a importância de conhecermos os atributos de Deus? Conhecer os atributos de Deus, irmãos, é conhecer a Deus. É saber quem Ele é, o que Ele faz, como Ele pensa, como Ele age. Por isso é importante. Isso é importante para que tenhamos um relacionamento pessoal com Deus. Para que nós tenhamos uma intimidade com Deus. Porque aquilo que eu conheço sobre Deus afeta a forma como eu me relaciono com Ele. Aquilo que eu conheço sobre Deus vai afetar a minha fé com Deus, a minha esperança, as expectativas que eu tenho sobre Deus. Eu não posso criar no meu coração expectativas
falsas a respeito de Deus. Eu tenho que observar as Escrituras e reconhecer aquilo que Deus diz dele mesmo. É assim que nós devemos adorar a Deus. Se nós não soubermos quem é Deus e o que Ele faz, o que Ele pensa, então nós não podemos nos relacionar com Ele de forma correta. Se nós não aceitarmos aquilo que as Escrituras falam sobre Deus, cada um vai inventar na sua mente um Deus para si. Cada um vai criar na sua imagem, vai criar na sua mente um Deus à sua própria imagem. Você já prestou atenção que quando nós anunciamos ao mundo o Deus das Escrituras, eles não aceitam? Porque cada um tem lá dentro do seu coração uma imagem que ele criou de Deus. Ele acha que Deus é aquilo. Mas nós, se quisermos adorar a Deus de maneira correta, devemos conhecer os atributos de Deus. Devemos entender aquilo que Deus fala acerca de si mesmo. Conhecer os atributos de Deus, irmãos, nos conduz a adorá-lo por aquilo que Ele é, de fato. E nos livra de inventar algo contrário ao seu caráter divino. Irmãos, como é inútil você ter uma crença, você dizer que acredita em Deus, e você fazer as suas orações a um Deus que você não sabe quem é. Na mente da maioria das pessoas, Deus, Ele é apenas um servo. É aquela pessoa que nos socorre na hora da enfermidade, na hora da angústia, na hora da escassez. É só isso. Porque as pessoas não conhecem Deus. E fazer isso é adorar um ídolo, é inventar um Deus para si. Sendo assim, irmãos, se nós pretendemos agradar a Deus, é preciso conhecê-lo, saber quem Ele é, o que Ele faz e o que Ele pensa. Nós precisamos saber quais os atributos de Deus. Ou do contrário, nós iremos oferecer um culto abominável aos olhos de Deus. Então, nessa noite, nós vamos meditar sobre esse atributo de Deus, a sua onipotência. E o que é onipotência? Onipotência é um atributo de Deus. É uma característica da essência da pessoa de Deus. Irmãos, quando nós falamos que Deus é onipotente, significa dizer que Deus é todo poderoso. Resumindo, para simplificar e trazer para a igreja, o que significa onipotência? Deus é todo poderoso. Deus, Ele tem todo o poder. Deus tem poder infinito e ilimitado. O poder de Deus não se acaba. E não existe limite para a extensão desse poder. Significa dizer que a vontade soberana de Deus sempre vai se cumprir. Significa dizer que as promessas de Deus nunca vão falhar. Tudo aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. É impossível que uma promessa de Deus não se cumpra, porque Deus é todo poderoso. Não há quem possa frustrar ou impedir os planos de Deus. Quem pode impedir a vontade de Deus? A vontade soberana de Deus. E a teologia ensina, irmãos, que a onipotência é um atributo incomunicável. Eu queria evitar aqui alguns termos teológicos para facilitar a linguagem para a igreja, mas eu também não posso limitar demais. É preciso que a gente aprenda. A teologia caracteriza a onipotência de Deus como um atributo incomunicável. E o que é isso, incomunicável? Quer dizer, irmãos, que quando Deus nos criou, mesmo Ele nos fazendo a sua imagem e semelhança, Ele não compartilhou a onipotência conosco.
O que é um atributo incomunicável? É um atributo que só pertence a Deus. Só Deus é onipotente. Só Deus é todo-poderoso. Ninguém mais é onipotente. Não existe nenhum outro ser que seja onipotente além de Deus. A onipotência é um atributo que pertence somente ao nosso Deus. Irmãos, mas será que existem atributos que Deus tenha comunicado conosco? Será que existem atributos que Deus tenha compartilhado conosco? A Bíblia diz que sim. A esses nós chamamos de atributos comunicáveis. São aqueles atributos que em uma certa medida, em um certo nível, Deus compartilhou com a sua criação, no caso conosco. Com aqueles que são a sua imagem e semelhança. Por exemplo, não vou entrar muito para a gente não fugir do tema da onipotência. Mas, por exemplo, amor. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Ou seja, amor faz parte de quem Deus é. Esse é um atributo comunicável. É um atributo que Deus compartilhou conosco. Só que nós não somos amor, como Deus é amor. Nós não somos amor, mas ainda assim Deus comunicou. E ainda assim, mesmo sendo pecadores, de uma forma defeituosa, nós podemos amar. 1 João, capítulo 4, versículo 10, diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Existem ainda, irmãos, também outros atributos que Deus compartilhou conosco, que veremos em outros sermões a seguir. Assim como também existem outros atributos que Deus não compartilhou conosco, que nós veremos também a seguir. Hoje, o nosso foco é entender a onipotência de Deus. Então, como já foi dito, Deus é onipotente. Deus é todo-poderoso. Ele tem poder infinito e ilimitado. E foi isso que nós lemos em Lucas 1, versículo 37. Pois nada é impossível para Deus. Mas a gente vai ler um pouco mais para contextualizar, para a gente entender o contexto do que Lucas está dizendo. Acompanhem comigo Lucas 1, a partir do versículo 30. Vai dizer assim: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com nenhum homem. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então esse é o contexto de Lucas 1, 37. É o momento em que o anjo veio anunciar
que Maria foi escolhida para ser a mãe do nosso Salvador. Esse é o contexto. Amados irmãos, aqui nós já podemos fazer diferença entre Deus, que é onipotente, e o ser humano que é fraco, sem nenhum poder e limitado. Não é difícil entender o que é onipotência. Basta nós compararmos o poder de Deus com o nosso poder. Ora, será que nós temos algum poder? Óbvio que não. E nós nascemos e crescemos em uma sociedade que diz que Maria, mãe de Jesus, tem poder. Mas a Bíblia diz que só Deus tem poder. Então, o anjo, sabendo da fragilidade, da incapacidade de Maria, sabendo que Maria não tinha poder nenhum, logo o anjo teve o cuidado com Maria. Qual foi a primeira coisa que o anjo disse a Maria? Maria, não temas. Maria, não tenha medo. Irmãos, o medo só pertence a pecador. O medo só pertence a nós que somos fracos, que não temos potência, não temos poder. E o anjo, reconhecendo isso, disse: Maria, não tenha medo. Aqui já fica evidente a necessidade, a falha e a falta de poder de Maria. Mas Deus é onipotente. Deus não conhece o medo, pelo contrário, Ele é quem nos fortalece diante dos nossos medos, diante das nossas fragilidades. Então, quando nós comparamos Deus com Maria, mãe de Jesus, a serva de Deus, nós percebemos, Deus não tem medo, Ele nos livra dos medos. Maria tem medo. O anjo disse: Maria, não temas. O salmista diz no Salmo 23 o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então o medo está em nós. O medo faz parte da nossa humanidade fraca, frágil e debilitada, sem poder. Mas assim como o salmista tinha um Deus que o livrava e o fortalecia do medo, Maria também tinha o mesmo Deus. Maria acreditava no mesmo Deus que nos dá força, que nos sustenta. A frase "não tenhas medo" aparece várias vezes na Bíblia mostrando a nossa incapacidade. E geralmente essa frase vem acompanhada com outra que diz assim: eu sou contigo, eu te sustento. Ou seja, quem tem o poder? Deus. Sempre mostrando que Deus é quem tem, de fato, o poder. E qual foi a reação de Maria ao receber a notícia de que seria a mãe do nosso Senhor? Maria perguntou ao anjo: como posso ficar grávida se eu não tenho relação com homem algum? Muito interessante a pergunta de Maria. Irmãos, Maria até então não tinha entendido que isso seria uma obra de Deus e não dela. Seria uma obra do Deus Todo-Poderoso e não dela. Ela viu primeiramente suas limitações. Como é que eu posso ficar grávida se eu não tenho relação com nenhum homem? Quando o ser humano limitado pensa em fazer qualquer coisa, ele depende de várias outras coisas. Irmãos, para Maria gerar um filho, ela reconhecia que ela precisava ter intimidade com um homem. Isso fala de quê? Necessidade. Maria tinha necessidade. Para Maria gerar um filho, ela precisava que o seu ventre fosse fértil. Ou seja, ela precisava ter um sistema reprodutor funcionando perfeitamente. A primeira coisa que Maria pensou: como é que eu vou ficar grávida se eu não tenho relação com nenhum homem?
E Maria, além de precisar, para gerar um filho, precisava de um homem, ela precisava também que esse homem fosse capaz de gerar um filho. Ou seja, Maria jamais poderia gerar um filho sem o auxílio de Deus. A menos que Deus, como ele fez com o Espírito Santo, ou que Maria tivesse uma relação com um homem, ela jamais poderia engravidar. Mas Deus, para Deus não há dificuldade. Deus, por ser onipotente, não precisa de nada disso. Porque Deus, irmãos, é aquele que fez o homem do pó da terra. Deus é onipotente. Ele tem todo o poder. Ele não precisa que Maria tivesse relação com um homem para que ela engravidasse. Deus não precisava que Maria tivesse um ventre fértil para que ela engravidasse. Veja o que o anjo disse a Maria. Olha, Maria está preocupada. Maria disse assim para o anjo: como é que eu posso ficar grávida se eu não tenho relação com nenhum homem? Olha a resposta do anjo. Isabel, a tua parenta, igualmente concebeu, ou seja, engravidou de um filho na sua velhice, já sendo este o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Ou seja, Isabel, prima de Maria, era uma idosa e era estéril, não tinha filho. Olha a resposta do anjo. Por que tu está preocupada com isso, Maria? Para Deus não é impossível. Tua parente Isabel, sendo velha, sendo estéril, está grávida, para que se cumpra a palavra de Deus. Irmãos, para quem não sabe, Isabel foi a mãe de João Batista, a voz do que clama no deserto, prometido por Deus em Isaías capítulo 3, Isaías 40, versículo 3. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Meus irmãos, em toda a Bíblia, nós podemos ver a onipotência de Deus. Os irmãos não vão encontrar a palavra onipotência propriamente na Bíblia. Mas os irmãos vão encontrar no Antigo Testamento pelo menos 38 vezes dizendo que Deus é todo-poderoso, que é a mesma coisa. Quando nós olhamos para o ser humano, vemos apenas necessidades, fraqueza e limitações. Mas em Deus está contido todo o poder. Por exemplo, irmãos, na criação, a Bíblia começa o seu primeiro versículo, lá em Gênesis, mostrando o poder de Deus na criação. E diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ou seja, Deus criou os céus, toda a imensidão. Deus criou as galáxias. Deus criou o sol, as estrelas. Obrigado, irmão. Irmãos, Deus fez o sol. Estudiosos dizem que o sol é cerca de 109 vezes maior do que o planeta Terra. Dá para imaginar o poder de Deus. Nós não conseguimos sequer criar um grão de areia. Deus criou todo o universo. Estima-se que haja mais de 100 bilhões de galáxias no universo. O nosso planeta, deixa eu explicar para os irmãos. O nosso planeta pertence a uma galáxia chamada Via Láctea. É onde está o nosso planeta. O Sol, a Lua, está na Via Láctea. Na nossa galáxia tem cerca de 400 bilhões de estrelas. Estudiosos dizem que existem mais estrelas no universo
Aliás, mais estrelas na nossa galáxia do que grãos de areia na Terra. Dá para imaginar o poder desse Deus? E como Deus fez todas essas coisas? Ô irmãos, aonde foi que Deus arrumou matéria-prima para fazer o sol? Ele foi buscar o material aonde? Aonde foi que Deus foi buscar o material para fazer a lua, as estrelas, os planetas do nosso sistema solar? Para fazer a terra. Deus foi buscar material aonde? Em lugar nenhum. A resposta é essa. Porque antes de Deus criar todas as coisas, não havia material nenhum, e não havia nem sequer um lugar onde colocar o material. Não havia nada. Só havia uma realidade, que é Deus. Só havia Deus, irmãos. É o que a teologia chama de criação ex nihilo. Ou seja, ele criou do nada. Deus não precisou que existisse nada para ele fazer o sol, para ele fazer a lua, para ele fazer essa imensidão do universo. Ele apenas disse, haja. Apenas com o poder da sua palavra, Deus disse, haja luz. E a luz se fez, e houve luz. E acabou-se, não tinha quem impedisse. Esse é o nosso Deus. Ele apenas disse, haja luz e houve luz. Haja firmamento no meio das águas, e assim se fez. E Gênesis 1, a partir do versículo 9, diz assim, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Amados irmãos, então Deus fez tudo somente pela palavra do seu poder. Deus apenas deu uma ordem, haja e houve. Diferente de Maria, que não podia dizer para si mesmo, haja um filho dentro de mim que seja o Salvador. Não podia. Mas Deus, por meio de uma ação soberana do Espírito Santo, gerou Jesus no ventre da Virgem Maria. O nosso Salvador foi gerado no ventre de Maria, pelo poder de Deus. Irmãos, Deus não é como o homem. O homem tem necessidades. Deus não precisa de nada. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quando o homem vai construir uma casa, eu vou pegar o exemplo de casa, já que aqui tem vários pedreiros. Quando o homem vai construir uma casa, o homem precisa de areia, o homem precisa de pedra, o homem precisa de ferro, precisa de cimento, precisa de água, precisa de ferramentas, linha, prumo, nível, trena, régua, marreta, betoneira e tantas outras ferramentas que o homem precisa. Irmãos, o homem precisa trabalhar muito para construir uma casa. O homem precisa de ajudantes. Dependendo da casa, o homem precisa até de engenheiros. O homem precisa tirar dúvida ou se aconselhar com outros profissionais que sabem mais do que ele. O homem precisa se alimentar para se fortalecer. Precisa descansar. Mas Deus fez todo o universo
sem precisar de nenhuma ferramenta, de nenhuma ajuda, de nenhum material, de ninguém que lhe ensinasse, de nenhum engenheiro. Porque Deus, ele é o arquiteto do universo. Porque Deus é sabedor de todas as coisas. Porque Deus é todo poderoso, ele é onipotente. E Deus não se cansa. E Deus disse apenas: haja e ouve, e tudo aconteceu. Esse é o Deus a quem nós servimos. Depois de ver a onipotência de Deus na criação, podemos também observar a onipotência de Deus nos milagres. Deus abriu o Mar Vermelho para que o seu povo pudesse fugir de Faraó. Êxodo 14, do 13 ao 31. Irmãos, Deus parou o fluxo de um rio, o Rio Jordão. O povo estava sendo conduzido por Josué, até que chegou no rio e precisava seguir caminho com a Arca da Aliança. E Deus simplesmente fez com que o rio parasse. O rio parou de fluir, parou de descer. Então, em um determinado ponto do rio, secou e a água ficou aqui parada. Milagre, só Deus tem esse poder. Nenhum ser humano jamais parou um rio. Pelo menos não milagrosamente, como Deus. Isso mostra que Deus tem poder não só para criar, mas para dominar a natureza. Jesus, que é Deus onipotente, acalmou a tempestade quando o mar estava revolto, mostrando que ele é Deus de Deus. Jesus é Deus onipotente. Jesus dormia no barco quando o mar estava revolto e os seus discípulos se apavoraram. Jesus dormia tranquilamente. E Jesus, com apenas a sua voz, com apenas a sua palavra, ele acalmou a tempestade. Por quê? Porque Deus é todo poderoso. Porque o vento obedece à voz de Deus. Porque o mar obedece à voz de Deus. Só quem não costuma querer obedecer à voz de Deus é o ser humano, por conta do pecado. Mas até os demônios obedecem a Deus. Você acredita que até os demônios obedecem a Deus? Jesus ressuscitou Lázaro. Nós vemos isso em João 11, do 1 ao 44. Mostrando que ele tem o poder sobre a morte. Jesus é todo-poderoso. Jesus curou enfermos, deu vista aos cegos, fez paralíticos andarem, expulsou os demônios. Jesus é todo-poderoso. Ninguém mais é todo-poderoso, só Deus. Não existe nenhum outro nome. Nós sabemos que as tradições religiosas vão dizer: Maria tem poder, Maria faz milagre, mas você não vai encontrar nenhum milagre que Maria tenha feito na Bíblia, nem o primeiro. Maria foi uma serva escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Isso não faz dela intercessora, nem poderosa, nem milagreira, nem nada, apenas uma serva fiel. É difícil de engolir isso para muitas pessoas? É, mas é a verdade. Não há nada que seja difícil para Deus. Jeremias 32, versículo 17, diz assim: Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra, pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido, nada é difícil demais para Ti. Jó 42, versículo 2: Sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Glória a Deus. Irmãos, então esse é o significado de Deus ser onipotente. Não há nada que Ele não possa fazer.
a menos que tal coisa seja contrária à sua natureza. Ah, irmão Manuel, você está dizendo agora que existe alguma coisa que Deus não pode fazer? Existe. Existem várias coisas que Deus não pode fazer. Ah, mas você acabou de dizer que Ele pode fazer tudo. Tudo que esteja dentro da sua essência, da sua santidade, tudo que não venha contradizer aquilo que Ele é. Por exemplo, Deus não pode mentir. Por quê? Porque Deus não é mentiroso. Tito 1, versículo 2, vai dizer: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. O Deus que não pode mentir prometeu a vida eterna, e nós devemos ter esperança na vida eterna, porque foi uma promessa de Deus, e Deus não mente. As pessoas dizem assim: ah, os crentes vivem dizendo que estão salvos. Problema seu se você não acredita na sua salvação. Eu acredito nas promessas de Deus. A minha salvação não está em mim, na minha bondade, naquilo que eu faço, mas no que Jesus Cristo fez na cruz. Números 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus não pode mentir. É uma coisa que Deus não pode fazer. O que mais que Deus não pode fazer? Deus não pode morrer. Deus é eterno. É impossível que Deus morra. Deus não pode ser injusto. Deus não pode pecar. Deus não pode ser tentado pelo pecado. Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode voltar atrás na sua palavra. Irmãos, tem pessoas que ignoram completamente aquilo que Deus fala na sua palavra, dizendo que Deus vai fazer algo que Ele já disse que não ia fazer. E não se engane, dentro da maioria das igrejas evangélicas, está cheio de crente dizendo que Deus vai fazer algo que Ele não disse. Por exemplo, qual o meio pelo qual Deus salva pecadores? Qual é o meio pelo qual Deus salva? Pela fé. Não é pela fé? Ok, é pela fé. Fé em quê? Fé na igreja? Não. Fé no Papa? Não. Fé em Maria? Não. Fé nos apóstolos? Não. Fé em quê? Fé em Jesus Cristo. É o que salva, Ele é o Salvador. Mas existem pregadores que dizem que pessoas que nunca ouviram falar de Cristo vão ser salvas por Cristo. Já vi muito crente falar isso. Isso é uma negação das Escrituras. Irmãos, é claro que Deus tem poder para salvar quem Ele quiser, quando Ele quiser, e onde essa pessoa estiver, Deus tem poder. Mas na sua palavra, Deus disse que salvaria aqueles que creem pela loucura da pregação. Então não se trata de diminuir o poder de Deus, mas Deus mesmo decidiu, por sua soberana vontade. A palavra de Deus vai dizer: aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Eu já vi muito crente dizer assim: não, mas e se o camarada for um índio e morar num lugar bem distante e ele nunca ouviu o evangelho, o que vai acontecer? Ele vai para o inferno. Ele vai para o inferno, porque o inferno é para onde está caminhando todos os povos que não conhecem a Cristo. Ah, então quer dizer
que se Deus não pode salvar um índio ou alguém que mora numa ilha remota, distante? Pode. Como é que ele vai fazer? Ele vai mandar um missionário para lá para pregar o evangelho. Ou então ele vai fazer com que uma baleia engula aquele cara na ilha, e essa baleia vai vomitar ele lá na praia, em outro lugar, e alguém vai pregar o evangelho, e ele vai se converter. Mas sem ouvir a palavra do evangelho, não é possível crer em Cristo. Como crerão em quem nada ouviram falar? Assim sendo, se Deus quiser salvar alguém, ainda que essa pessoa viva numa ilha isolada, no meio do oceano, Ele vai enviar um missionário. Ou vai trazer a pessoa para ouvir a palavra. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus não muda. É outra coisa que Deus não faz. Deus não pode fazer, Ele é imutável. Deus não muda. Deus não mente. E Deus não deixa de cumprir suas promessas. Irmãos, existem pregadores, como por exemplo, eu vou citar um nome de um pregador aqui, eu já citei uma outra vez, talvez alguns irmãos não conheçam, mas ele foi um dos evangelistas mais conhecidos do nosso tempo. Pelo menos ele é considerado, pela maioria dos crentes, como o maior evangelista desse tempo. Se chama Billy Graham. Billy Graham morreu em fevereiro de 2018. E ele disse que é possível que uma pessoa que nunca ouviu falar de Cristo, mas conhece Cristo e ama Cristo. Já pensou? Que loucura! Como é que alguém nunca ouviu falar de Cristo, conhece Cristo e ama Cristo e vai ser salvo por Cristo? Ele disse que são pessoas que nunca ouviu falar sobre Cristo, mas que têm uma conduta e procura viver uma vida diferente da maioria que estão ao seu redor. O que Billy Graham está pregando é salvação por meio das obras. É salvação no mesmo sistema da Igreja Católica. Como é que a Igreja Católica, o povo se salva? Você é obediente, você é bonzinho, você faz coisas boas, aí, lá naquele dia, Deus vai olhar para você e Deus vai ficar muito interessado em você porque você fez muitas coisas boas. Isso é salvação pelas obras. O apóstolo Paulo combateu esse ensino. O apóstolo Paulo disse, lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, é um presente de Deus, não vem das obras boas que você faz para que ninguém se glorie. Billy Graham era considerado como um dos maiores evangelistas, por grande parte dos evangélicos. Ele dizia que você não precisa da Bíblia e nem de Cristo, nem conhecer Cristo. Basta você ter uma fé, uma bondade lá no seu coração que você é salvo. Isso é uma heresia. Se fosse possível alguém se salvar por meio de boas obras, não precisaria Jesus Cristo morrer numa cruz. Jesus Cristo veio, abriu mão da sua glória e se fez homem. E foi humilhante para ele vir ao ventre de uma mulher, porque ele é Deus. Ele se rebaixou ao nível de se tornar um ser humano. E ele morreu, por quê? Porque a lei de Deus manda condenar todo mundo, porque todo mundo peca. E a salvação está somente para aqueles que acreditam na obra da cruz, naquele sangue derramado, lavando os nossos pecados. Então, Billy Graham fez de Deus mentiroso, quando nega Romanos 2, do 11 ao 12, que diz: pois ele trata a todos com igualdade. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão,
sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam, conhecendo a lei, serão julgados por ela. Efésios 2, 8 e 9, que eu já citei aqui. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação vem pela fé, que é um dom de Deus. E Romanos 10, versículo 17, vai dizer que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, como é possível que Deus, mesmo sendo onipotente, salve alguém que nunca ouviu o Evangelho? É impossível, porque Deus não vai negar a si mesmo. Porque Deus não vai voltar atrás na sua palavra, nem nas suas promessas. Porque Deus não mente. E Deus disse que o meio de salvação é a fé em Jesus Cristo. Também a salvação não vem de boas obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, Deus tem poder para salvar quem Ele quiser, como eu já disse. Mas Deus é imutável. Deus não mente. Deus não pode mentir. Mentir é pecado, Deus não peca. Ele vai salvar exatamente como Ele disse que salvaria, pela fé que vem do ouvir a sua palavra, pela fé em Jesus Cristo. Aliás, eu quero terminar essa reflexão mostrando a onipotência de Deus na salvação. Quero falar mais sobre isso. A salvação do pecador, irmãos, é uma grande demonstração da onipotência de Deus. A salvação dos pecadores é como um grito, mostrando para o mundo o poder de Deus. Como pode Deus salvar pecadores? Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o salário do pecado é a morte. O pagamento pelo pecado é a morte. A retribuição de Deus para quem peca é o quê? A morte. O que é que nós merecemos? A morte. Nós somos pecadores, sim. Então nós merecemos a morte. Irmãos, a palavra de Deus diz que a recompensa daqueles que cometem pecado é a morte. Ou seja, todos os seres humanos merecem a morte. Até Maria, mãe de Jesus, por isso que ela morreu. Todos os seres humanos merecem a morte. Outro atributo de Deus que nós não vamos aprofundar hoje, mas só para mencionar aqui, é a justiça de Deus. Deus é justo. Irmãos, se Deus é justo, como é que Deus pode salvar pecadores? Como é que Ele vai fazer? Porque Ele não pode voltar atrás na sua palavra. A sua palavra já disse que o salário do pecado é a morte. Paulo, em Romanos 6, 23, coloca a morte em oposição à vida eterna. Paulo diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, não é assim? Ou seja, na teologia de Paulo, a morte é contrária à salvação. Logo, Paulo não está dizendo que o salário do pecado é apenas a morte física. Não é apenas isso. Não é apenas descer à sepultura. Paulo está colocando a morte em oposição à salvação. Naturalmente, nós entendemos que a morte aqui falada por Paulo
tem a ver com a condenação eterna, morte eterna. Irmãos, Paulo não está dizendo que aqueles que pecam vão apenas morrer recebendo o pagamento do pecado. Porque a morte por consequência do pecado implica, além de morte física, condenação eterna. Esse é o pagamento para todos os pecadores. Sendo assim, se Deus é justo, se todos merecem morrer e ser condenados ao inferno, como é que Deus salva pecadores? Como que Deus usa da sua onipotência para salvar pecadores? Será que Deus vai salvar simplesmente porque Ele não tem poder para condenar todo mundo? Não, não é por isso. Deus tem poder para condenar todos os pecadores. Então poderá Deus voltar atrás em sua palavra e não condenar todo mundo porque todo mundo merece ser condenado? O livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Deus não terá culpado por inocente. Mas nós somos culpados, irmãos. É por isso que nós estamos aqui, porque nos reconhecemos culpados, dignos de morte, dignos de condenação, é isso que nós merecemos. Como então Ele vai salvar pessoas culpadas? Como pode Deus perdoar pecadores? Irmãos, de fato Deus é justo. E salvar pecadores não é injustiça da parte de Deus, nem falta de poder para condenar todos. Mas é que a salvação dos eleitos, ela não é de graça. A Bíblia não diz que nós recebemos o dom gratuito de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus? Sim, mas é gratuita para nós. Para nós não custou nada, nós não fizemos nada para ser salvo. A única coisa que nós fizemos foi contribuir, para contribuir com nossa salvação, foi precisar de um Salvador. Pecamos todos os dias. Irmãos, o salário do pecado de todos os eleitos de Deus caíram sobre Jesus Cristo. A ira de Deus, a ira santa de Deus, foi derramada sobre o seu próprio Filho. Não foi de graça. Nossa salvação custou a vida de um Deus, do Deus Filho. A ira que deveria nos atormentar no inferno por toda a eternidade foi lançada sobre o nosso Senhor na cruz do Calvário. É por isso que Deus salva pecadores. Porque todos aqueles que adentrarão pelas mansões, pelos portais das mansões celestiais, teve a sua culpa apagada por causa do sacrifício de Jesus Cristo. E isso é uma outra enorme, grande demonstração da onipotência de Deus. Poder para morrer e para reaver a sua vida. Ah, irmão, mas você não acabou de dizer neste instante que Deus não morre? Pois é. Ele se fez carne. Ele se rebaixou, ele se humilhou. Ele não tinha pecados, como nós temos. Ele era santo. Mas ele se tornou 100% homem. E 100% continuou sendo Deus. Então o Deus homem morreu. Mas como foi pregado no último culto, era impossível que a morte pudesse reter o Senhor nas trevas da morte. Então saber que Deus é todo poderoso, que Ele é onipotente. Irmão, por favor, jogue fora aqui que cai um besouro dentro.
Irmão, saber que Deus é todo-poderoso, saber que Deus é onipotente, isso tem algumas implicações práticas para as nossas vidas. Obrigado, irmão. E a primeira implicação de termos uma mente moldada pela palavra de Deus, de sabermos que Deus é onipotente, é que nós devemos ter paz. Ou paz, porque nós nordestinos dizemos paz. Aí fica parecendo que é a filiação, né? Os nossos pais, né? Paz. Mas se eu disser paz, a igreja entende que é paz. Nós devemos ter paz. Irmãos, muitas vezes nós seremos tentados a perder a nossa paz. No decorrer dessa caminhada. Nesta vida, irmãos, nós passamos por situações onde seremos tentados a duvidar do poder de Deus para nos sustentar e nos dar paz, nos manter em paz. Existem momentos difíceis que tiram a nossa paz. Isso acontece porque, diante das más circunstâncias, ao invés de lembrarmos que nós temos um Deus todo-poderoso, o medo toma conta de nós e nós olhamos apenas para as nossas impossibilidades. E, de fato, quando nós olhamos para nós, a única coisa que sobra, que resta para nós é desespero, porque nós não temos poder. Olhamos para os nossos recursos próprios e então nos desesperamos porque descobrimos que não temos recurso nenhum. Porque nós não temos poder, por exemplo, para mudar um diagnóstico médico. Nós não temos poder para receber em nossas mãos um diagnóstico de uma enfermidade letal, talvez, mortal. Nós não temos poder nenhum para mudar aquela situação. Aí nós esquecemos que Deus é todo-poderoso e perdemos a nossa paz. Irmãos, muitas vezes nós estamos passando por dificuldades porque nós fizemos escolhas erradas, porque tivemos comportamento reprovável, fizemos coisas erradas, e agora nós não podemos voltar atrás e apagar o que fizemos. Isso muitas vezes tira a nossa paz. Mas eu quero dizer para a igreja nessa noite que o Deus Todo-Poderoso pode nos dar paz em meio ao caos, em meio à tormenta. Ele pode mudar, se quiser, o diagnóstico. Ele pode mudar a circunstância. Deus tem poder para mudar as circunstâncias das nossas más escolhas, dos nossos erros cometidos. Assim como Ele pode não mudar a situação também, se Ele quiser. E simplesmente nos dá paz. É quando o mundo está desmoronando ao seu redor, quando agora parece que não tem saída, quando a notícia que você recebeu é horrível, você não consegue suportar. É quando você percebe que o diagnóstico não pode ser mudado. É quando você percebe que aquela situação, Deus não está agindo. E aí você pode duvidar do poder de Deus. Ou você pode depositar no Deus Todo-Poderoso a sua confiança, a sua esperança. E encontrar a paz que excede todo entendimento. João 16, versículo 33, diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Em mim. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo,
passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se nós temos um Deus todo-poderoso, então nós podemos ter paz. Podemos ter a paz que excede todo entendimento. Irmãos, é quando o mundo olha para nós e vê que a situação é ruim, e o mundo não entende porque há paz. Eu vejo isso dentro da minha casa, por exemplo. A minha esposa não gosta que eu cite. A gente não enfatiza, já falei aqui, testemunhos, como a maioria das igrejas. Mas a minha esposa, ela não tem saúde. Ela tem cálculo coraliforme. E cada vez que a gente vai no médico, o diagnóstico piora. Ela tinha um cálculo, agora tem 4. Ela tem um cálculo no ureter. O ureter é um canal entre a bexiga e o rim. E esse cálculo tá lá preso. Essa última vez que a gente foi a Recife, o médico olhou assim e disse: você não sente dor? Ou seja, você tem paz? E quantas vezes, irmãos, eu vejo a minha esposa sair de casa, mesmo com essa enfermidade, para vir aqui, por exemplo, limpar a igreja. Quantas vezes a igreja viu a minha esposa reclamar dessa enfermidade? Pois é paz. Ou seja, ela recebeu um diagnóstico, até então não tem prazo nenhum de fazer essa cirurgia. É uma cirurgia que o Estado não pretende custear as despesas, vai empurrando com a barriga, por ser uma cirurgia cara. Mas ela está aí. Faz as coisas em casa, faz tudo. Não se reclama. Mas não pensem que ela não sofre. Ela tem crises. Os pés incham, as mãos incham, o rosto incha. Só tem um rosto, né? E eu louvo a Deus, porque Ele é todo poderoso. Irmãos, quando nós estamos em uma situação ruim, é normal a gente querer que Deus tire logo. E Deus tem poder para fazer isso, assim como Ele vai usar o poder, o seu poder, para nas circunstâncias ruins, moldar a nós, nos dando paciência, fazendo com que nós tenhamos contentamento, tenhamos paz. Nesse mundo teremos aflições, mas o Deus Todo-Poderoso é infinitamente maior do que as aflições. E o que nós temos que fazer, irmãos, é simplesmente, quando estivermos em uma situação que não está no nosso domínio, nós não temos o controle, nós não podemos com aquilo, é entregar nas mãos de quem pode. E descansar. O que mais nós podemos fazer? Somente Deus, de fato, pode nos dar essa paz, irmãos. Porque Deus é todo-poderoso. Tenhamos contentamento, então. Buscamos o Deus da paz, aquele que nos dá uma paz que excede todo entendimento. E certamente quando Ele não tirar a circunstância ruim da sua vida, Ele vai estar lhe tratando justamente aí, usando a sua soberania e o seu poder para moldar os seus filhos. Segunda coisa que, ao sabermos que Deus é todo-poderoso, deve gerar em nós, é reverência. Saber que Deus é todo-poderoso deve gerar em nós reverência. Irmãos, é interessante que nós costumamos ter um certo nível de reverência diante dos homens que são investidos de autoridade. Ou seja, se nós vamos prestar um serviço para uma pessoa importante, imagine você prestar um serviço para um juiz.
um promotor, um delegado. Então a gente capricha no serviço, para que aquela pessoa que é relevante para a sociedade, que é importante, nos olhe com bons olhos, para que ele nos aprove. Se alguém que não tem muita importância aprova o que eu faço, para mim eu não dou muita importância. Mas quando alguém que é importante dentro da sociedade aprova o que eu faço, aí eu acho que isso é importante. Então eu sempre tenho uma certa reverência diante dessas pessoas. É assim que nós somos. É assim que nós costumamos ser. Isso aqui não estava programado não, mas eu me lembrei. Eu me lembro que eu era líder do Ministério de Louvor de uma igreja. E ao término, né, dessa liderança, ia mudar de um ano para outro, eu devia escolher uma outra pessoa para ficar na liderança. Então eu cheguei para uma pessoa que já havia sido líder, talvez não foi uma só vez, para passar a liderança para aquela pessoa. E a pessoa olhou assim e disse: eu não quero. Não pretendo exercer essa liderança. Ok. Eu procurei outras pessoas, não encontrei quem quisesse. Aí eu fui e entreguei a obrigação nas mãos do pastor. Aí quando o pastor falou com aquela primeira pessoa que disse não queria, ele disse: eu quero. Ele aceitou. Isso é o quê? Reverência. É respeito. E é triste quando nós temos respeito com os homens, reverência com os homens, e não temos reverência com Deus. É porque nós queremos que aquela pessoa que é importante dentro da sociedade não se sinta ofendida. Não veja como uma desfeita. Então nós procuramos fazer até com excelência, para que aquela pessoa não se sinta mal conosco. E isso é um tipo de reverência. É uma demonstração de respeito. Quando nós vamos falar com uma pessoa que é investida de autoridade, que é intelectual, nós também escolhemos as palavras que vamos usar, porque nós não queremos parecer rudes ou ignorantes diante dessas pessoas. Isso é uma forma de reverência. Se nós estamos em um ambiente sendo observado por alguém importante, o nosso comportamento é o melhor possível. Somos respeitosos e diligentes no serviço. Ô irmãos, mas será que nós temos sido reverentes com aquele que está infinitamente acima de toda a autoridade humana? Nós costumamos, quando somos observados por uma autoridade humana, costumamos ter um comportamento adequado. Mas o Deus que é todo-poderoso, acaso Ele não nos vê a todo instante? Será que o serviço que nós estamos prestando na igreja ou lá fora tem mostrado reverência ao Deus onipotente, ao Deus todo-poderoso? Será que nós temos procurado melhorar, fazer o nosso trabalho com excelência na igreja ou lá fora, a fim de reverenciar a Deus? É triste, irmãos, mas às vezes diante de pessoas nós procuramos ter o melhor comportamento, prestar o melhor serviço, mas quando o assunto é servir a Deus, então costumamos ser um fracasso. Nós fazemos do jeito que der para fazer. Muitas vezes a igreja é irreverente. Às vezes diante dos homens, nós queremos mostrar uma espiritualidade. Às vezes diante de uma visita, diante de um pastor, nós então nos comportamos com a reverência. Queremos mostrar que somos espirituais. É quando nós aumentamos o nosso tom nos louvores. É quando a gente quer passar uma imagem de super espiritual.
Mas em geral nós mostramos desleixo na adoração, na hora do louvor. Irmãos, é quando nós estamos aqui no louvor e os nossos pensamentos estão lá em Bagdá, está em outro lugar. É o momento de adorar a Deus por meio dos louvores e nós estamos pensando na morte da bezerra. É quando, por exemplo, é hora de adorar, é hora de cantar louvores, e nós permanecemos sentados no banco com a nossa boca fechada. Deus não é tão digno do meu louvor. Deus não é tão digno de que eu me levante e cante louvores a Ele. É quando na hora da palavra nós estamos dormindo. Você acorda, Douglas? Eita, Jesus. A igreja pequena nós podemos falar assim. Conhecemos todo mundo. Irmãos, é quando na hora da ceia somos irreverentes. Nós ceiamos sentados também. Será que Deus não é digno de que eu me ponha de pé para cantar louvores a Ele? Será que a palavra de Deus é tão insignificante que na hora do culto eu durmo? Será que quando eu estiver diante de Deus, junto com os anjos cantando louvores, aliás, os anjos vão estar cantando e eu vou estar sentado com a boca fechada? Será? Irmãos, muita gente não tem disposição para cultuar com reverência, porque ao invés de descansar no dia do Senhor, passa o dia todo cuidando de ganhar dinheiro. Ou se esbaldando no lazer. Às vezes também é o lazer. Às vezes a gente vai para um clube, às vezes a gente vai para uma barragem, e a gente passa o domingo todo naquele sol, né, curtindo, tomando refrigerante, comendo muito. E os crentes comem, né? Aí de noite, a gente não consegue cultuar, porque a gente está cansado. Às vezes a gente passa a manhã todinha carregando balde de concreto. Eita Deus. No domingo, irmãos. Olha, o domingo, eu já trabalhei muito no domingo. Os irmãos sabem que no início, né, quando a gente começou a se reunir, tinha um trabalho que a gente fazia, né, todo domingo. Irmãos, mas eu aprendi que o domingo é de fato um dia para a gente se preparar para o culto. Enquanto algumas pessoas estão se esbaldando na piscina, no lazer ou no trabalho, o pregador está em casa, estudando para trazer a palavra, se preparando. Mas a igreja não se prepara para ouvir a mensagem. Aí você vem e você dorme. Aí você está cansado, é natural. Você não é onipotente, você não é todo-poderoso. Você não aguenta. Mas Deus, irmãos, Deus é digno de nossa reverência. Irmãos, se nós não tivermos reverência diante de um Deus que é todo-poderoso, por que então que nós nos inclinamos para ter reverência para os homens? Que não podem nada. Que a autoridade que eles têm foi investida, foi dada. Todo o poder vem de Deus. Em terceiro lugar, saber que temos um Deus onipotente e todo-poderoso deve gerar em nosso coração gratidão. Irmãos, nós devemos ser gratos a Deus. Irmãos, Deus, por Ele ser todo-poderoso, por Deus ser onipotente, naturalmente Deus não tem necessidade nenhuma. E Deus não precisava usar o seu poder para criar. Deus não precisava criar as estrelas que enfeitam o nosso céu. Deus não precisava criar o sol. Deus não precisava criar nós. Deus não precisa de nada. Não há necessidade em Deus. Ele é todo poderoso, Ele é autossuficiente.
ele é totalmente satisfeito em si mesmo, na Trindade, na pessoa de seu Filho, no Espírito Santo. Ele não precisava ter criado, ainda assim ele criou. Ele criou o mundo com tantas belezas, irmãos. Ele criou esse céu maravilhoso que a gente pode contemplar. Ele criou o mar, ele criou a natureza. Ele nos criou a sua imagem e semelhança para que, ao desfrutarmos desta vida e contemplarmos as maravilhas da sua criação, nós o adoremos por quem Ele é, por ser todo poderoso. Gratidão. Devemos ser gratos por tudo, pela comida que Ele nos dá todo dia, porque Ele é onipotente, todo poderoso, Ele não tem deixado de faltar o alimento. Pelo ar que respiramos. Devemos ser gratos a Deus quando temos saúde. E devemos ser gratos a Deus até quando temos enfermidade, que Ele usa aquela enfermidade para tratar o nosso caráter, tratar o nosso jeito de ser. Devemos ser gratos pela chuva que molha o chão, que traz o verde, que traz a vida. Devemos ser gratos pela salvação que há em Cristo, a qual Deus também nos deu gratuitamente. Nosso tempo acabou. E por hoje nós temos que nos conformar. Irmãos, quando vamos falar das grandezas de Deus, nós nunca conseguimos ser exaustivos, nós nunca conseguimos, de fato, mostrar quem Deus é, porque Deus é incompreensível. Como eu falei, na outra mensagem. Mas nós vamos garimpar a palavra de Deus. Nós vamos olhar para a sua palavra, vamos observar os seus atributos, as características que Deus arroga para si. Vamos conhecer o nosso Deus, vamos saber quem Ele é por aquilo que Ele diz que é, para que nós não venhamos criar um Deus em nosso coração, um ídolo. Porque o Deus verdadeiro, Ele é todo poderoso, mas um ídolo não tem poder de nada. Amém? Falar dos atributos de Deus será sempre insuficiente, porque Deus é incompreensível em suas grandezas. Glória a Deus por isso. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Oh, meu Deus, obrigado pela vida de cada irmão. Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de nos cultuar a Ti, de cultuar a Ti. De nos congregar, nos ajuntar para ouvir a Tua palavra, para cantar louvores a Ti. Meu Deus, que maravilhoso é estar aqui com os meus irmãos. Para reconhecer a Tua grandeza, reconhecer que Tu é onipotente. Reconhecer, meu Deus, a Tua santidade, a Tua beleza. Senhor, nos dê um coração que se deleita no Senhor, que se deleita em Ti. Nos dê um coração reverente a Ti. Nos dê um coração grato. Nos dê um coração que Te adora em espírito e em verdade. Nos dê a alegria da salvação. Nos transforme a cada dia, em nome de Jesus. E abençoe cada um dos meus irmãos. Abençoe também a visitante que está aqui nessa noite. Nos abençoa, Senhor. Glorifica o Teu nome nesse lugar. Glorifica o Teu nome em nós. Glorifica o Teu nome em nossas vidas. E seja exaltado em nome de Jesus. E agora nós vamos cantar mais um louvor ao nosso Deus. Para só então terminar o culto. Vamos aproveitar a pregação de hoje, irmãos. Vamos cantar de pé.
Glória a Deus. Tu não és um Deus criado por homem algum. Tu não és um Deus que depende de qualquer mortal. Não há nada que o homem possa te dar, pois só tu és o Criador e Rei. Cante mais uma vez. Tu não és um Deus criado por homem algum. Tu não és um Deus que depende de qualquer mortal. Não há nada que o homem possa te dar, pois só tu és o Criador e Rei. Aleluia! Tu somente és Deus, tu início não tens. No trono estás, Senhor, eterno é o teu saber. E eu sei, em dias claros ou não, reinando tu estás, controlas tudo, Pai. Quem contenderá contigo? És o poder, só tu és o Rei que reinas, governas sem fim. Deus, somente tu és digno de receber o louvor e adoração, Senhor. Cante. Tu somente és Deus, tu início não tens. No trono estás, Senhor, eterno é o teu saber. E eu sei, em dias claros ou não, reinando tu estás, controlas tudo, Pai. Imutável, soberano, perfeito, onisciente, és santo, és justo, Deus trino, quero cantar. Tu somente és Deus, do início não tens. No trono estás, Senhor, eterno é o teu saber. E eu sei, em dias claros ou não, reinando tu estás, controlas tudo, Pai. Imutável, soberano, perfeito, onipotente. Aleluia! Glória a Deus.